Eu li hoje pela manhã um voto de pesar do falecimento de Carlos Araújo, mas eu havia escrito também um pequeno pronunciamento em homenagem a esse lutador, a esse homem que deu grande parte da sua vida a defender a democracia, as causas populares, os que mais precisam, os mais pobres. Me lembro dele numa situação, numa greve em Candiota, lá no interior de Bagé, onde ele foi comigo, eu como sindicalista, ele como advogado, para salvar trabalhadores que estavam morrendo. Morria praticamente um por semana lá dentro daquelas obras de Candiota. E Carlos Araújo esteve lá comigo. Teve em outros momentos, em Canoas, no Vale dos Sinos. E é mais do que justo que eu faça a homenagem que fiz a ele hoje pela manhã na Comissão de Direitos Humanos. Li o voto de pesar aqui no plenário e agora faço, presidenta, um breve pronunciamento também homenageando Carlos Araújo. Na madrugada do último sábado, faleceu em Porto Alegre um dos mais aguerridos políticos da sua geração, um cidadão brasileiro exemplar, que eu tive o privilégio de conhecer e conviver. Carlos Frank Paixão Araújo tinha 79 anos, foi companheiro de lutas, desvaneios e amores da ex-presidenta Dilma Rousseff. Foram casados por mais de 30 anos. Advogado trabalhista, militante social do mundo do trabalho, ex-deputado estadual no Rio Grande do Sul na década de 80, ele foi uma figura marcante na luta contra a ditadura militar. Foi também um dos fundadores do Partido Democrático Trabalhista PDT, parceiro sempre de Leonel Brizola. Aliás, quero registrar que em 1985 fui convidado por Carlos Araújo a ingressar nas fileiras do PDT. Estava ele junto com Dilma Rousseff, lá na porta da empresa que eu trabalhava, Fojaçum, Grupo Tramontina. Me convidou também para que eu participasse da direção do Sindicato do Metalúrgico de Canoas. Acabei concordando, estava também junto um professor, Adair, ele do PT e Araújo do PDT, e acabei presidindo, com apoio de ambos, o Sindicato dos Metalúrgicos de Canoas. Carlos Araújo era natural de São Francisco de Paula, Serra Gaúcha. Nasceu em 1938, era filho do também advogado trabalhista Afrânio Araújo. Na década de 90, concorreu à Prefeitura de Porto Alegre. Depois de muitas peleias pelo Rio Grande, ele se afasta um pouco da política para se dedicar ao seu escritório de advocacia. Mas nunca deixou de fazer análise, fazer palestra, participar da vida política do povo brasileiro. Em suas últimas entrevistas, no ano passado, disse considerar o impeachment da presidenta Dilma um golpe e um processo de degradação irreversível para a democracia brasileira. Além da ex-mulher, Araújo deixa a filha Paula Rousseff Araújo, filha única do casal, que, por sua vez, deu a eles 2 netos. Mas ele deixou também mais 2 filhos, Leandro e Rodrigo. Quando soube, confesso a todos aqui no plenário, do falecimento de Carlos Araújo, meu coração bateu aquela batida da emoção e confesso que algumas lágrimas caíram, porque eu viajei no tempo. Ele foi um extraordinário amigo e companheiro de longas jornadas por um mundo mais humano e solidário. Uns nascem, outros partem. Esse é o ciclo da vida. Mas o legado permanece. Nos cantares do povo, a história eterniza. Os guerreiros são assim. Escrevem o tempo, as horas, os minutos, o dia e a noite, no calor dos gestos e abraços, no punho, sempre bradando por liberdade, democracia e justiça social. E quando se vão, não deixam saudade, apenas a certeza de que não existe o impossível, que as suas ideias permanecem semeadas, eu diria,
pelo Rio Grande e pelo Brasil. E ele era daquele que dizia: todos os rios são navegáveis, porque nada é impossível. Carlos Araújo, digo aqui no plenário do Senado, presente. Carlos Araújo, presente. Tenho certeza que ele, lá de cima, sabe que é justa a homenagem que eu estou fazendo a ele neste momento. Senhor presidente, eu aproveito meus minutos. Senador Paim. Senador Paim, só para lhe cumprimentar. Desculpa, senadora Vanessa, por favor. Não, pode. Senador, sim, pode continuar, depois eu faço, que o objetivo é o mesmo. Eu aguardo. Muito bem, só para cumprimentar o senador Paim pela lembrança com relação ao Carlos Araújo, um grande pedetista e também que fica... Um grande líder, eu diria. Do PDT. Um grande líder do PDT, histórico, parceiro do também histórico Leonel Brizola. Tem uma história fortíssima, importantíssima dentro do PDT para o Rio Grande e para o nosso país. Então, me solidarizo com a Vossa Excelência a essa perca do Rio Grande do Sul, do PDT e do nosso Brasil. Meus cumprimentos, senador Paim. Obrigado, senador Garcia. Vossa Excelência, tenho certeza que me antecipei a Vossa Excelência, porque Vossa Excelência, se eu não tivesse me antecipado, faria homenagem a ele, e eu me sinto contemplado com a parte que Vossa Excelência me faz. Senadora Vanessa. Eu também, senador Paim, quero abraçar Vossa Excelência através da sua figura, homenagear todos aqueles e aquelas que tiveram oportunidade de conviver com o ex-deputado Carlos Araújo. Muito mais do que um ex-deputado, um grande militante. Militante em favor das causas populares, dizia agora senador Requião, um grande amigo seu, porque juntos lutaram muito pela redemocratização e pela inclusão social. Eu não tive a felicidade de conhecê-lo pessoalmente, nem pude conviver com ele. Mas, pelo que ouço, pelo que vejo, li a belíssima carta escrita pela ex-presidenta Dilma Rousseff, que, antes de ser ex-companheira, ele é o pai da filha dela, antes disso eram companheiros de militância. Então, eu quero, através, repito, da figura de Vossa Excelência, do senador Paim, assim como da presidenta Dilma, abraçar todos aqueles que perderam, sem dúvida nenhuma, um grande amigo, um grande companheiro, um grande militante. Mas o seu exemplo ficará para a história e ficará incentivando essa juventude que também, com muita dificuldade, segue os seus passos na luta por um país melhor, nosso país. Parabéns, senador. Obrigado, senadora Vanessa. Vossa Excelência, que é uma lutadora, claro que, se eu conhecesse, iria se identificar com ele. Senador Requião. Na mesma linha, eu conheci o Carlos, advogado trabalhista do Rio Grande do Sul, e marcou a sua vida, deu um testemunho. Ele não foi um turista da existência, foi um militante dos direitos sociais, um resistente do direito do trabalho, da evolução do direito do trabalho no Brasil. E eu, na linha do que disse a Vanessa, eu subscreveria a carta que a Dilma escreveu para o Carlos Araújo. Nós temos que honrar a história e o testemunho desses companheiros. Nós não podemos ser diferentes do que ele foi. Muito obrigado, senador Requião. Agradeço a todos. E me permita ainda, senhora presidenta, que eu não poderia deixar de falar que todos nós ficamos entristecidos com os atos racistas e de intolerância ocorridos na semana passada na Virgínia, nos Estados Unidos da América. Essa ferida exposta parece que não tem fim. Tudo iniciou com a decisão do governo local de retirar de uma praça pública a estátua de Robert Lee, o general que liderou as forças do Sul que se impunham ao fim da escravidão da Guerra Civil de 1861 a 1865. Logo em seguida, um grupo de supremacistas neonazistas realizaram uma marcha para protestar. Aí os fatos que se seguiram, o mundo todo assistiu. Confronto e muita violência.
No sábado, um automóvel em alta velocidade atingiu uma multidão que protestava a uma quadra de distância contra a supremacia chamada nazista. Houve uma morte e 19 feridos. Eu vi as imagens, elas são chocantes. Faixas e cartazes estão no local, entre elas uma diz: nossos filhos choram, o amor vencerá. Há um coração desenhado com flores e mensagens contra o ódio. Outra diz: é uma vergonha que mesmo em 2017 o ódio volte. Martin Luther King teve um sonho de que tudo isso não aconteceria mais. Foi assassinado e continua acontecendo. Estive no meu Rio Grande nesse fim de semana e percebi que as pessoas indignadas protestavam, aí sim, contra isso que estava acontecendo, solidários aos que estavam sendo agredidos, não concordando com essa visão, infelizmente, racista, preconceituosa e nazista. Diziam, é uma vergonha o que está acontecendo lá. Esses atos repugnantes devem ser criticados fortemente em todo o mundo. Nós sabemos que isso não é exclusividade daquele país. A discriminação e o racismo são fortes nos 5 continentes. No Brasil também existe. Mas esperamos que o mundo e os governos tenham consciência de que a intolerância, o ódio, a violência, as guerras, a fome não levam a nada. A humanidade regride e não avança. Preconceito, racismo, assassinatos. Por isso, senhora presidenta, deixo aqui a minha inconformidade com o que aconteceu e ainda continua acontecendo nos Estados Unidos. Queremos um planeta onde reine a paz. Queremos um planeta Terra em harmonia e solidariedade, não ao racismo. Por fim, senhora presidenta, a reunião que terminamos hoje, que discutiu a questão dos institutos, que discutiu a UNILA, a UNILAB, decidiu criar uma frente parlamentar mista em defesa das universidades em implantação. Moção desta comissão também em defesa da UNILA, UNILAB, universidades em implantação e os institutos federais pela preservação, que haja mais investimento e mantenha a identidade. Encaminhar, porque lá fizemos também uma homenagem a Carlos Araújo e aquela juventude que estava lá, representando 18 países, concordou que a fala que fizemos lá em homenagem a Carlos Araújo seja mandada em vídeo para os familiares. Convidar o ministro da Educação e a Secretaria Executiva Nacional de Ensino Superior para participar de nova audiência pública para ampliar o debate. A realização de audiência pública com a participação do CONIF e reitor e dos institutos federais sobre os processos administrativos dos institutos federais e o fim, e discutir, inclusive, uma proposta que está aqui na casa, que quer o fim da garantia do emprego para o servidor. Por isso tudo, senhora presidenta, eu cumprimento Vossa Excelência também, que esteve lá, senadora Fátima Bezerra, senador Paulo Rocha e outros senadores e senadoras que demonstraram toda a sua preocupação. A senadora Fátima Bezerra teve uma atuação lá marcante, participou ativamente e a moçada queria tanto falar, senadora, que nós, Vossa Excelência, também fez um belo pronunciamento, que nós acabamos encerrando os trabalhos e voltamos às 2h30, porque eles queriam dar outros depoimentos e aquela juventude toda só queria falar, não era nem protestar, queriam dizer que não abrem mão das universidades públicas federais, não abrem mão dos institutos, não abrem mão da UNILA e nem da UNILAB, porque essas universidades, como disseram lá os jovens, não têm fronteira, porque não tem essa de achar que estão nos tirando vaga de brasileiros, porque os brasileiros também vão para os países de origem desses 18, que eu citei de 18 países, desses jovens que estão estudando aqui. É uma troca muito positiva entre o Brasil e outros países. Enfim, vida longa à UNILA, vida longa à UNILAB, vida longa aos institutos federais. Muito obrigado, presidente. Considere na íntegra os meus pronunciamentos.